o texto sagrado. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O tema da mensagem de hoje é: Jesus está vivo, mas onde você o procura o ano inteiro? A gente não precisa esconder que hoje é Páscoa. Hoje o mundo está celebrando a Páscoa. Hoje as igrejas estão celebrando a Páscoa. A Convenção Batista Brasileira colocou nas suas páginas a celebração da Páscoa. A Páscoa, ela existe no calendário desde o século IV depois de Cristo. Ela foi fixada no século IV como o primeiro domingo após o equinócio de primavera, pelo menos para nós ocidentais, né? A primavera do hemisfério norte. E desde então a cristandade celebra a Páscoa. E essa celebração tem algumas críticas. Quais são elas? A Páscoa é uma celebração judaica, é verdade. A Páscoa, como descrito no Antigo Testamento, ela é uma celebração judaica que cessou. O Novo Testamento vai dizer que a Páscoa é cumprida em Cristo, e a ceia aponta a Páscoa. A ceia do Senhor é a Páscoa, de certo modo, dos cristãos, e Cristo é a própria Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. Só que tem a Páscoa da cristandade. E por que eu entendo que a celebração da ressurreição de Jesus é importante? Porque nós estamos dizendo ao mundo que o nosso Senhor está vivo, que o nosso Senhor venceu, que o nosso Senhor não está entre os mortos. As datas cristãs, ou as datas que foram cristianizadas, são a vitória de Cristo sobre o mundo. Um exemplo, o Natal. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas por que devemos comemorar o dia 25 de dezembro? Porque os falsos deuses, aonde essas datas comemoravam a sua existência, foram solapados, foram enterrados e continuam mortos. Da mesma maneira, quando uma sociedade diz que o seu Salvador está vivo e venceu a morte, esta data deve ser relembrada. Afinal, é uma brecha evangelística, é uma data evangelística, onde ninguém vai dizer: eu não gosto desse negócio de Jesus, é Páscoa, ele tem que fingir que gosta, assim como o Natal. Só que existe um problema em relação a essas datas também. Muitas pessoas só lembram de Deus e do Senhor Jesus nessas datas. Algumas nem nessas datas lembram. As pessoas lembram do menino Jesus no Natal, sendo que ele já cresceu, e lembram, que Jesus está vivo na Páscoa. Mas muitos vivem um ano inteiro como se Jesus não estivesse vivo, como se Jesus nem existisse, e como se a ressurreição não fosse um fato. Por que nós nos reunimos no primeiro dia da semana? Porque é chamado de dia do Senhor, o dia que nos lembra que de fato o Senhor ressurgiu dos mortos. E hoje eu queria dizer à igreja que nós devemos procurar Jesus no lugar correto. Não devemos procurar Jesus entre os mortos, não devemos procurar Jesus, nós devemos procurar Jesus na sua missão e devemos lembrar das suas palavras. Essa é a maneira correta de celebrar a Páscoa, porque de fato, se você procura Jesus apenas uma vez por ano, você está sim celebrando uma festividade pagã, porque o nosso Jesus está vivo. Apenas na Páscoa? Quando é que ele está vivo? O ano inteiro. Então o ano inteiro nós devemos procurar, só que não devemos procurar Jesus entre os mortos. Ali no versículo 4 e 5 demonstra isso. Eles estavam procurando Jesus como procuravam outras pessoas. Ali no versículo 4 diz o seguinte: e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente dentre os mortos? Note uma coisa interessante aqui no texto. Elas foram fazer o óbvio. E qual é o óbvio? Alguém morreu e você quer visitar. Aonde você vai? No cemitério. E você vai até o túmulo dessa pessoa. E o que você espera encontrar? A pessoa. É natural. E elas fizeram isso. Só que o que os anjos falaram? Porque vocês estão procurando o vivente dentre os mortos. Porque vocês procuram aquele que está vivo dentre os mortos. Significa que nós não devemos olhar Jesus no túmulo. O túmulo está o quê? Vazio.
Agora, note bem a diferença de Cristo, por isso que é maravilhoso esse momento de ceia do Senhor que nós teremos, e também esse dia de ressurreição. Os muçulmanos não podem ter uma Páscoa. Por quê? Porque Maomé está morto. Se você é espírita, não vou pedir que me perdoe, mas reflita. Os espíritas não podem ter uma Páscoa, não podem ter um dia de ressurreição. Por quê? Allan Kardec está morto. Allan Kardec está morto. Se você é católico romano, e eu falo isso com todo carinho, amor e respeito, você adora ou você venera outras pessoas o ano inteiro, mas essas pessoas não podem ter uma Páscoa, porque estão mortas. Dito isso, nós não podemos colocar Jesus no nível de outras pessoas, e a ceia expressa isso, porque a ceia diz que ele voltará. A ceia diz que ele tomou o pão, ele tomou o cálice, ele comeu com os discípulos, e aquilo expressa a sua morte, o seu sacrifício, mas fala que nós faremos até que ele venha. Se ele vai vir, é porque ele está vivo, é porque ele ressurgiu. Então, a igreja cristã não pode procurar Jesus dentre os mortos. Não temos um Cristo morto, temos um Cristo vivo, e a ceia diz exatamente isso. Quando a igreja do Senhor celebra a ceia, é um anúncio visível e real da sua ressurreição, porque pense bem, se Jesus de fato não tivesse ressuscitado, a ceia do Senhor não teria motivo nenhum, porque ela expressa a morte e a ressurreição. Nós batizamos, hoje pela manhã, 5 pessoas, e você deve ter observado, se prestou atenção, que eles foram sepultados e ressuscitaram. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o símbolo do batismo não faria sentido nenhum, essas duas ordenanças não existiriam na igreja. Por quê? Porque ele estaria morto, não faria sentido expor um símbolo, fazer um símbolo de algo que não aconteceu. Então, quando a igreja do Senhor comemora o dia da ressurreição, comemora o fato que Cristo está vivo, nós devemos anunciar que as pessoas não podem procurar Jesus entre os mortos. Significa então que não podemos procurar Jesus com os olhos da carne. Ali o versículo 3, diz o seguinte: e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Note bem, eles usaram os seus olhos, e o que eles estavam esperando encontrar? O corpo. Isso cai um mito por terra. Os discípulos estavam tão ansiosos em ver Jesus vivo e ressurreto, que eles projetaram a ressurreição. Eles estavam ansiosos em ver Jesus ressurreto? Não. O que eles esperavam encontrar? Jesus morto. Eles estavam olhando com os olhos do quê? Da carne. Agora note ali o versículo 11. As mulheres viram os anjos falar, Maria Madalena viu Jesus ressurreto, e elas foram avisar os homens, os apóstolos, a liderança da futura igreja. E o que os homens acharam das mulheres? E suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. A igreja cristã, nós não esperávamos a ressurreição. Nós, como igreja, os apóstolos, os discípulos, eles não acreditaram no que as mulheres falaram, sendo que Jesus falou que ressuscitaria. Eles estavam esperando que Jesus continuasse aonde ele estava. Eles estavam olhando com os olhos da carne, com os olhos humanos, embora depois com os olhos humanos eles viram Cristo ressurreto na frente deles. Então isso é uma evidência muito grande da veracidade da nossa fé. Por quê? Porque não era uma pessoa que estava esperando a ressurreição. E quando as mulheres foram contar aqueles que seriam os pastores das igrejas, o que eles acharam? Elas são malucas. Por quê? Porque o morto não ressuscita. Isso é uma evidência muito grande, porque se isso está registrado por Lucas para a vergonha dos discípulos, é porque é verdade. Nós não podemos olhar Jesus, procurar Jesus com os olhos da carne. Significa que somente a igreja cristã tem a autoridade de dizer quem é Jesus. Note bem, ali em Mateus capítulo 16, Mateus 16, 16. Você não deve procurar Jesus com os olhos da carne. A sua carne tem uma tendência à incredulidade. A sua carne tem uma tendência a contrariar fatos, porque esses fatos te levam a Deus. Mateus 16, 16.
Aqui tem a declaração de Pedro. Jesus faz uma pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias e por aí vai. Mas vocês, eu sou quem para vocês? E aqui Pedro, representando o colégio apostólico, diz, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Note bem uma coisa: somente uma instituição nesta terra, neste mundo, pode apontar quem Jesus é verdadeiramente. Não é a sociologia, não é a psicologia, não é o seu professor de história, não é o seu professor de geografia, não é o seu vizinho, é a igreja do Senhor. Porque para dizer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, mesmo com toda a evidência que tem, que Ele é o Filho do Deus vivo, é necessário ainda uma revelação de Deus o Pai, uma obra anterior do Espírito Santo no coração, nos revelando que de fato Cristo é Deus e Cristo é o Senhor. Por isso que quando não há essa obra no coração, quando os corações se fecham, nós continuamos olhando Jesus com os olhos da carne. Aí você pergunta: por que eu falo tanto, eu prego tanto o Evangelho, eu falo de Cristo e a pessoa não enxerga? Porque ela está olhando com os olhos da carne. Ela pode até ter uma boa opinião sobre Jesus. Ah, Jesus foi um grande homem. Jesus é mais que um grande homem. Jesus foi um grande profeta. O islamismo diz que Jesus Cristo foi o segundo maior profeta, abaixo apenas de Maomé. Eles olham Jesus com os olhos da carne, com os olhos erráticos. Só que quando nós olhamos para o texto, nós observamos que quando nós vamos a Jesus procurando achar apenas um homem, embora ele seja 100% homem, nós ficamos aquém do que ele é. A Páscoa é evidência clara que nós não adoramos um simples fundador de religião. Nós celebramos e adoramos Deus encarnado, aquele que se fez carne. Vamos abrir ali em 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 16. Olha o que diz o apóstolo Paulo: assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui é maravilhoso para aquilo que eu quero destacar: não olhar Jesus com os olhos da carne. Paulo, ele via Jesus com os olhos da carne. Como é que Paulo enxergava Jesus? Um mentiroso, um falso Messias, uma pessoa que pervertia os filhos de Israel, um louco que dizia que era Deus. Paulo então teve um encontro com Cristo e ele viu Jesus e ficou cego. Ele então passa a conhecer Jesus como Jesus é, não mais com olhos naturais. E ele fala a grande evidência disso. No verso 17, é que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Uma pessoa que de fato teve encontro com Cristo ressurreto, com o Senhor da Páscoa, ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa. E as coisas velhas, a vida velha, ela passa, por quê? Porque ele não tem como ficar igual quando se encontra com Cristo ressurreto. Não tem como ser igual quando você se encontra com Deus encarnado, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Não há como ser igual. Quando nós olhamos Cristo com os olhos da fé, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, crendo no seu poder, crendo na sua ressurreição, que é um apontamento que nós também iremos ressuscitar um dia, como é que nós vamos ficar iguais? Como é que nós vamos caminhar iguais? Como é que nós vamos celebrar de maneira igual? Isso não é possível se somos nova criatura. Por isso que não devemos olhar Jesus com os olhos da carne. O que ocorre no meio cristão, aqui não, em outros locais, é que talvez muitas pessoas olhem a Jesus como um adendo dominical, como um mero apêndice que eu tenho, eu sou isso, e no domingo eu vou lá e levanto a mão para Jesus. Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Imagina só, se você estivesse no lugar daquelas mulheres e você visse o seu líder religioso morrer.
Aí você vai lá, triste, esperando ver um corpo, que é o normal, é o comum, né? Aliás, para acabar com a nossa fé era muito simples, era só provar que o morto estava morto. Não conseguiram fazer isso, mandaram bater na gente, porque não conseguiram provar que o morto estava morto, né? Aí você vai lá e vê Cristo ressurreto. Você teria a mesma atitude de Tomé. Tomé falou o seguinte: eu não crerei a menos que veja os cravos em suas mãos e toque no seu lado. Jesus aparece para Tomé e fala: Tomé, toca nas minhas mãos e toca no meu lado. Tomé se ajoelha e fala: meu Senhor e meu Deus. Nós precisamos ter essa visão com os olhos da fé, porque o Senhor falou: bem-aventurado aqueles que não viram, ainda assim creram. É isso que a ceia aponta. Quando nós batistas falamos que a ceia é memorial, não estamos desprezando a ceia, estamos dizendo que o que ela aponta é maior que um poder mágico. Ela aponta para algo maravilhoso, algo tão grandioso ou maior que a própria criação do universo, a obra de Jesus Cristo na cruz. Por isso que nós celebramos a ceia, e por isso que nós não podemos procurar Jesus com os olhos da carne, olhando com os olhos da carne, como essa sociedade morta vê. Abram ali em Isaías 53, versículos 2 e 3. Isaías 53, versículos 2 e 3. Fala sobre o Senhor Jesus. Diz o seguinte, vou ler o versículo 1 também. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Como é que o mundo via Cristo? O mundo o desprezava. Quando você olha Cristo, quando você olha a fé cristã, quando você olha as Escrituras Sagradas, quando você olha as nossas maravilhosas doutrinas reveladas por Deus e escritas nesse livro, com os olhos da carne, você despreza, você não vê beleza, você não vê graça, mas quando você olha isso com os olhos da fé, são as coisas mais maravilhosas do mundo, são as coisas mais gigantescas do mundo, mais transformadoras do mundo, e é assim que nós devemos olhar o Senhor Jesus. Dito isso, voltando para o texto de Lucas, segunda verdade do texto, Lucas 24, o verso 6 e 7, devemos procurar Jesus em sua missão. Não há como você ter um encontro com Cristo e você não querer se engajar na missão de Cristo. Por que nós aqui trabalhamos tanto? Por que essas semanas foram semanas árduas de trabalho? Por que nós nos dedicamos ao Senhor? Por que você tem um costume regular de ir em um determinado lugar, escutar uma mensagem, cantar cânticos, orar ao Senhor e falar do Senhor para as pessoas? Porque quando você tem um encontro com Cristo, você se engaja na missão de Cristo. Porque Ele é maravilhoso demais para que você guarde para si. Ele é tremendo demais para que você fique calado. E aqui a gente vê que imediatamente essas pessoas são engajadas na missão. Você não encontra a missão de Cristo dentre os mortos. Versículo 6. Aqui um texto maravilhoso. Eu quero encontrar Cristo, eu quero encontrar a missão de Cristo. O que diz o texto? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Olha o que diz o texto. Não está aqui. Isso é muito importante, porque existe uma tendência hoje, especialmente no dia de Páscoa, a relegar a ressurreição e a missão de Cristo. Gente, Cristo renasceu nos nossos corações, não literalmente. Cristo renasceu, e até a linguagem é errada, Ele não renasceu, Ele ressuscitou, Ele não nasceu novamente. Cristo renasceu com a mensagem de esperança. Não, o que o anjo está dizendo nesta missão de Cristo não é que a mensagem trouxe esperança. Eles estavam sem esperança. O que o anjo está dizendo? Olha, Ele não está aqui. Por que Ele não está aqui? Porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E é isso que o texto está dizendo. Então, os influenciadores mortos do Instagram, da TV,
eles não entendem a missão de Cristo, porque eles procuram um Cristo morto, eles procuram um mero homem, eles procuram uma mera pessoa comum, e todas as pessoas que falam aos seus ouvidos que a fé cristã não é tão importante, elas têm Cristo como morto, porque se tivesse Cristo como ressurreto entre os mortos, elas falariam: não abandone Cristo, viva Cristo, se doe por Cristo, se desgaste por Cristo, se consuma por Cristo. Por quê? Porque Ele não está aqui, Ele ressuscitou dos mortos, Ele está vivo. Por isso que a missão de Cristo é uma missão viva dada pelo Pai. O verso 7, olha que diz o texto, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Note uma coisa interessante aqui. Quem aqui já ouviu falar? Cristo, Ele morreu para nos dar o exemplo de amor. Já ouviram isso? Cristo morreu porque Ele amou. De fato, Cristo amou, e a morte de Cristo é um exemplo. Mas o texto fala o motivo que Cristo foi entregue. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de quem? Homens, não só homens, pecadores, e seja crucificado. A missão de Cristo é ser dado pelo Pai. E aqui nós temos algo interessante. Cristo morreu para salvar pecadores. A celebração da Páscoa é um aviso que Ele ressuscita para a nossa justificação, mas Ele só pode ressuscitar porque morreu. E isso significa que Cristo não morreu para te dar uma geladeira. Cristo não morreu para consertar seu casamento. Ele pode te dar uma geladeira? Pode. Ele pode consertar seu casamento? Pode. Cristo não morreu para que você seja plenamente feliz em todas as áreas da sua vida. Ele pode fazer isso? Pode. Mas eu duvido você encontrar uma pessoa que seja feliz em cada ponto da sua existência. Olha, se encontrar, não se aproxime, capaz de você piorar a vida dela. Não faça isso. Não vai acontecer. Por que Cristo morreu? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8. Hebreus 10, desculpa. Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, versículos 4 em diante, diz o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira os primeiros sacrifícios e estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do quê? Do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Nós temos aqui um diálogo entre o pai e o filho filho diz: sangues de touros e bodes não tiram pecados. E o filho diz que eu vim aqui, Deus, para fazer a tua vontade. Corpo me preparaste. O filho falando com o pai. E a Páscoa é o ápice disso, porque ele fala que holocaustos e oblações não te agradam, mas eu estou aqui no princípio do livro, está escrito de mim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele fala aqui que corpo me preparaste. Aqui é o filho falando com Deus o Pai. É aquilo que nós chamamos de teologia do pacto, ou teologia dos pactos, e isso é fundamental nós entendemos, pelo menos de maneira básica, porque nós, quando celebramos a ceia, estamos celebrando a aliança da graça, o pacto da graça. Há basicamente 3 pactos que Deus fez com a humanidade: o pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça.
o pacto da redenção foi feito na eternidade. E é o pacto que a gente acabou de ler em Hebreus. O que é isso? O pai e o filho, antes da criação do mundo, sabendo o que a gente ia fazer, eles conversam, uma linguagem, claro, humana, né? A gente está acomodando o que ocorreu na eternidade, a nossa compreensão, e o filho fala, olha, não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá e vou ter que morrer, não pode ser outro, manda um anjo, não dá, a morte de um anjo, se um anjo se tornasse homem, ele não teria a capacidade, porque não é Deus, de expiar os pecados do mundo inteiro, manda um mero homem, embora um mero homem pudesse representar o homem, se fosse apenas homem, ele não poderia expiar os pecados do mundo inteiro, então tinha que ser Deus, homem. Aí o filho fala, eu vou lá, eu vou morrer, como? Um corpo me preparaste, e eu vou santificá-los pelo meu corpo, eu vou santificá-los pelo meu corpo, por isso que a gente fala, não é o pão da ceia que santifica, ele aponta o corpo, o que santifica é o corpo de Cristo, o seu corpo, a sua carne, verdadeiramente, naquele dia, ela fez isso, o véu se rasgou, não é o suco, é o seu sangue. Então esse é o pacto da redenção, o pai e o filho, mediante o Espírito, fazem um pacto de salvar pecadores, e Deus fala, então eu vou lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. Agora há o pacto de obras, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus correto. O que é o pacto de obras? O pacto de obras é o pacto que Deus fez com Adão. O pacto da redenção é o pacto da Trindade. O pacto de obras é o pacto que Deus fez com Adão. E que pacto é esse? Adão, é o seguinte, você tem um jardim do tamanho do Iraque, você come de tudo, querido, só não pode comer aquela dali. Aqui a gente olha o jardim do Éden, a gente acha que é o bicão. Não é o bicão, né? Não é. É um negócio do tamanho do Iraque, basicamente. Então você imagina, você tem o estado de São Paulo inteiro para comer a árvore que você quiser, Adão. A árvore que você quiser, só não pode uma árvorezinha. O pacto de obras, se você cumprir, legal, a humanidade toda vai ficar bem. Ele é o nosso representante. Se você não cumprir, vai ter a queda, você vai morrer, ok? Gente, era difícil? Não era, né? Era só ficar tipo, eu cairia como Adão, mas hipoteticamente, se fosse eu ficaria uns 25 quilômetros de distância, né? O que Adão faz? Ele quebra o pacto de obras. Por que é pacto de obras? É um pacto, você faz, você vive, você não faz, você morre, a lei deriva disso, você obedece à lei, você vive, você não obedece à lei, acontece o quê? Você morre. Já notaram que não tem cadeia, ou não tinha cadeia no Antigo Testamento? Porque você quebrava a lei, o que acontecia com você? Exatamente, então, fez, viveu, não fez, morreu, só que Adão caiu e todos nós caímos com Adão, quebramos o pacto de obras, pacto da redenção, eternidade, pacto de obras no Éden, só que lá em Gênesis 3,15, Deus dá uma promessa, que o descendente da mulher iria pisar na serpente, na cabeça da serpente, o descendente seria picado, a cruz, mas ele ia esmagar a cabeça da serpente, ali não é o pacto da graça ainda, ali é uma promessa, Deus está prometendo, haverá o pacto da graça, haverá o pacto da graça, e o pacto da graça é cumprido, quando? Na nova e eterna aliança por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a qual ele celebra um pouco antes na sua ceia. Quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, estamos reproduzindo o pacto da graça. O pacto da graça, ele é estabelecido no tempo, na cruz. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, estamos rememorando o pacto da graça. O cálice do novo, o quê? Testamento no meu sangue. Pacto da graça. Então, quando nós celebramos o pacto da graça, entenda uma coisa. Quem eram os oficiantes do pacto de obras? Deus e Adão. O pacto da redenção, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando é Deus e Adão, Adão quebra o pacto, quebrou o contrato. Agora, quem é o representante do pacto da graça? Jesus. Tem chance de quebrar o contrato? Tem chance de dar errado? Por isso que a salvação ela é eterna, porque o nosso representante fez tudo certo, e é isso que nós estamos fazendo hoje, e essa é a missão de Cristo, porque aqui diz que Ele foi dado para ser entregue aos pecadores, ali em Atos 2, 23, Jesus morreu porque Ele se colocou politicamente, não, Jesus morreu porque foi do agrado do Pai, porque já estava combinado, já estava certo,
E graças a Deus por isso. Imagina se Jesus não morresse, você morreria no seu pecado, seria terrível. Atos 2, 23. Ali no verso 22 ele fala que Jesus fez sinais, mas o povo não acreditou, e ele fala no verso 23 de Atos 2: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de homens injustos. Aqui é um texto maravilhoso, porque como Deus age, entregue pelo determinado conselho, Cristo tinha que morrer. Presciência o que é? Deus sabia da maneira ímpia que os homens fariam, e Deus envia Jesus Cristo na plenitude dos tempos para mostrar a impiedade dos homens, e Cristo morre por esses homens ímpios. Então, quando nós falamos da missão de Cristo, do Cristo ressurreto, quando nós pensamos sobre a Páscoa, estamos pensando nessa aliança de graça. Deus tem uma aliança de graça com Cristo, e Cristo é o seu representante. Já parou para pensar nisso? Quem é o meu fiador? Quem é o meu representante? Porque aqui, quem aqui, quando lê a lei do Senhor, a lei de Deus, acha que passa? Alguém aqui acha que passa? Não, né? A gente devia ter o mesmo destino de todo mundo que quebra a lei. Mas quando Deus olha você, pelo pacto de graça, Ele olha Jesus Cristo, o mediador da nova e eterna aliança. Você não é digno, eu não sou digno, Cristo é digno, mas a dignidade de Cristo é colocada sobre mim. Por isso que eu amo o dia da ressurreição. Por quê? Porque nesse dia eu lembro que de fato Cristo é Filho de Deus. Por quê? Porque se eu falo o seguinte: olha, eu sou Deus, eu vou morrer pelos pecados de vocês, ok? Eu morro, todo mundo morre. Como é que eu provo isso? Eu não provo. Mas se eu ressuscito dos mortos, opa! Né? Surgiu agora um boato na sexta-feira que o Henrique Cristo tinha morrido. Ele não morreu, mas se ele tivesse morrido era só esperar até domingo, né? Claro que ele não ia ressuscitar, porque quando Cristo ressuscita, ele está comprovando diante de todos que ele é o Filho de Deus. Agora, a missão de Cristo, ela não foi somente de morte, ela foi uma missão vitoriosa. Ali no verso 7, o texto continua de Lucas 24, diz: e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Existe um motivo que cristãos batistas, quando vão utilizar a cruz, a utilizam vazia. Qual é o motivo? Ele ressuscitou, ele não está ali, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. E a gente tem que entender que a missão de Cristo não foi uma missão de, ai tadinho, Cristo morreu. Glorioso, porque Ele ressuscitou dos mortos. Maravilhoso, porque o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele já reina, Ele já é rei, Ele já pisou a cabeça da serpente. Ali em Salmo 24, que a gente tem o costume de olhar os evangelhos, a gente vê ali, tudo ficou em trevas, Cristo depois subiu ao Pai, só que a gente não olha o que ocorreu lá no céu. E aqui tem uma descrição, e a ceia do Senhor aponta isso. Salmo 24, versículo 7 ao 10, aqui tem uma descrição da entrada de Cristo no céu. E aqui eu vou fazer uma recapitulação. Pense bem, lembra o pacto da redenção na eternidade? Eles combinando, os anjos sabem assim, que aí Deus, na pessoa de Cristo, se encarna, nasce de uma virgem, cresce, né, faz os milagres, morre, ressuscita, passa 40 dias, ele volta para o céu. Você imagina o que ocorreu lá? E a gente vai ler o que ocorreu lá no verso 7. Olha a cena, Cristo glorificado com um corpo ressurreto, indo para o céu e entrando como o nosso representante, um cordeiro que é o leão, a raiz da tribo de Judá, aquele que tem as chaves do inferno e da morte. E olha aqui que a cena descreve: levantai, ó portas. Imagina o porteiro do céu, ele está entrando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Essa é a linguagem que o Salmo utiliza quando Cristo adentra a ascensão de Cristo. Quando Cristo vai aos céus, Ele não chega lá no céu: oi, como vai, tudo bem? Não, os anjos fazem festa: levantai, o Rei da Glória está entrando, o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Ele guerreou contra quem? Contra Satanás, e venceu.
Ele levou cativo o cativeiro, aprisionou aqueles que aprisionavam, despojou principados e potestades. Foi isso que Cristo fez em uma cena maravilhosa. No céu, os anjos celebrando aquela prece. Vão abrir a porta. Quem é que é louco de fechar aquela porta também, né? Porque ele tem a chave que quando abre ninguém fecha. Essa é a cena de Cristo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês olham a Jesus Cristo como um qualquer, como um ser humano? Ele não é Maomé. Maomé é um carrapato perto de Cristo. Ele não é Confúcio, ele não é Buda. São seres humanos que um dia vão se prostrar a Cristo e falarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A questão, igreja, não é quando as pessoas vão falar que Jesus é o Senhor. Elas vão falar que Jesus é o Senhor, seja por ordem direta do trono ou por graça concedida pelo Espírito. E a ceia expressa isso. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, deu graças, tomou e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, o pacto de graça, a nova aliança. Fazei isso também em memória de mim. O Rei ressuscitado está reinando. Cristo reina. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem: devemos lembrar de suas palavras. Versículo 8 de Lucas 24. Diz o seguinte: e lembrando-se das suas palavras, e lembraram-se das suas palavras. É isso que diz o versículo 8. Ué, por que diz isso? Porque o Senhor tinha dito: eu vou ressuscitar. O que ocorreu com essas mulheres? Elas esqueceram. Os homens foram lembrados, mesmo assim não creram. A ressurreição é um testemunho claro como Deus escolhe líderes que são falhos. Porque os apóstolos ali estavam todos trancados com medo dos judeus e as mulheres foram ao túmulo. Os homens estavam com medo, né? Isso é bom sempre destacar, né? Ah, pastor, você é machista, você não crê em pastoral feminina? Não sou machista, eu digo sempre, os homens estavam trancados morrendo de medo, e as mulheres foram no túmulo, elas viram Jesus voltar e falaram: ele ressuscitou, e os apóstolos: está louca? Então é um desvario, estão alucinadas, estão malucas. Mas as mulheres lembraram das palavras de Cristo. Nesta Páscoa, nesse dia da ressurreição, nesse dia de ceia do Senhor, devemos lembrar das palavras de Cristo. E lembrar das palavras de Cristo é voltar às Escrituras. Não existe palavras de Cristo sem as Escrituras. Não existe fé cristã sem as Escrituras. Não existe vida cristã sem as Escrituras. As Escrituras são as palavras de Deus. É Deus falando. Pastor, eu quero ouvir Deus, leia a Bíblia. Pastor, eu quero ouvir Deus audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. É a maneira que Deus fala, que Deus escolheu falar. Ah, mas Deus falou com Moisés audivelmente. Sim, Moisés abriu o mar. Se você conseguir fazer isso, beleza, a gente conversa. Se você não conseguir fazer, a sua sombra não curar ninguém, se você não ressuscitar morto, significa que você não tem as credenciais apostólicas e os sinais apostólicos. Então, leia a Bíblia, leia as Escrituras. E aqui, ler a Bíblia é voltar às Escrituras. Vamos abrir em João, capítulo 16. João 16. Diz o seguinte: 16, 12 e 13. Jesus fala o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Como é que os autores do Novo Testamento fizeram um texto infalível? Quem guiou os autores do Novo Testamento? O Espírito da verdade. Por isso que devemos lembrar das palavras de Jesus, e lembrar de suas palavras é voltar ao texto do Novo Testamento, porque o texto diz que Jesus disse que o Espírito Santo iria ensinar coisas aos apóstolos que eles não estavam preparados ainda para entender, e é muito razoável isso. Jesus falava: olha, vocês têm que servir uns aos outros. Aí tinha discussão: mas eu quero sentar no teu lado, à tua direita, eu quero sentar à tua esquerda.
Aí Jesus falava, eu tenho que morrer e ressuscitar. Aí o que eles falavam? O que o Senhor quer dizer com isso? Que ele tem que morrer e ressuscitar. Eles não estavam preparados. Só que aí o texto fala que o Espírito Santo os guiaria em toda verdade. Porque as Escrituras, quando nós nos voltamos às Escrituras, as palavras do Deus encarnado, de Jesus Cristo, isso refere-se a toda a Escritura é inspirada por Deus, não somente uma parte que você escolhe, toda ela, elas nos trazem luz e certeza. Voltando para Lucas 24, eu quero destacar o versículos 25 e 27. Versículos 25 e 27 diz o seguinte: e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus falando com eles ali. Vocês são nécios e tardos de coração para quem crê? Em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas. Jesus não tinha nenhum problema com Moisés nem com os profetas. E por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus ressurreto apareceu, teve que sentar e ainda explicar a Bíblia, que ele ressuscitaria usando o quê? As Escrituras. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento da fé. E ali no versículo 31 e 32, quando Jesus aparece àqueles homens no caminho de Emaús, diz o seguinte: ele partiu o pão, né? Jesus estava ceando com eles, partiu o pão e diz: abriram-se então os olhos. Lembra que eu falei não olhar Cristo com os olhos da carne? Os olhos foram abertos, eles conseguiram enxergar. Jesus estava ressurreto na frente deles. Eles falam: você não sabe que Jesus morreu? Falando para Jesus, né? É aquela coisa do Charlie Chaplin, que entrou num concurso de imitação de Charlie Chaplin e ficou em terceiro, né? É aquela coisa, o cara entra num concurso para imitar ele mesmo, ele fica em terceiro. Há duas pessoas mais parecidas com ele do que ele, né? Jesus na frente dele, e ele fala: abriram-se os olhos, então os olhos, e o conheceram, e desapareceu-lhes, e disseram um para outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Quando Cristo conversava com ele, quando Cristo abria a Bíblia e explicava a Bíblia para eles. Olha que discipulado maravilhoso. O que ocorreu com o coração dessas pessoas quando viram o Cristo ressurreto falando das Escrituras? O coração deles se acendeu, encheu de fogo. Cantaram com o hino do cantor cristão: aviva no Senhor, é nossa petição. Eles cantaram esse hino, não cantaram, mas se tivesse cantariam. O coração ficou cheio de graça, cheio de fogo. Por quê? Porque as Escrituras nos fazem isso conosco. Todo crente fraco na fé é crente que está lendo pouco a Bíblia. Todo crente que não medita na ressurreição de Cristo é crente que está lendo pouco a Bíblia. Crente que não está escutando Deus falar. Por isso que nesta noite, onde vamos celebrar a ceia, a Páscoa cristã, nós venhamos a viver esta festa sem fermento. E eu encerro aqui em 1 Coríntios 5, 7 a 8, e peço que os elementos sejam colocados aqui na mesa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8. Amém. Obrigado, irmãs. Diz o seguinte: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa o quê? Nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Cristo. Foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, a ceia e a nossa vida, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. No contexto aqui, era um homem que estava casou com a mulher de seu pai. E como é que Paulo resolve isso? Primeiro Paulo manda excluir ele, né? Mas também Paulo fala o seguinte à igreja: um pouco de fermento mistura e faz com que toda a igreja seja penetrada pela impureza. Tirem o fermento velho. Como é que era o fermento antigamente? Não era você ir no supermercado e comprava o Royal, Flashman.
Você pegava o pão velho já embolorado e misturava um pouquinho com o pão novo para crescer a massa. O que Paulo está dizendo? A vida velha de vocês deixem fora. Agora celebrem a Páscoa, Cristo, na vida de vocês de maneira nova. E quando forem tomar ceia, a tomem, porque depois ele fala de comer aqui mais embaixo, com uma vida santa, com uma vida que glorifique a Deus. É dessa maneira que nós devemos fazer. Eu convido aqui o Ricardo e a Raquel, que vão servir os elementos. Eu vou orar pelos elementos, separando os elementos para uso da ceia. Pode deixar. A ceia é uma manifestação pública da nossa fé. E como é que vai ser? Eu vou explicar aqui, né? Eu vou tentar explicar certinho, porque se eu não conseguir fazer, aí ninguém vai... Você vai segurar o cálice embaixo. O pãozinho está aqui. Você vai segurar, que na verdade é aqui. Segurar essa barrinha de saia aqui. E o pãozinho está aqui. Você vai comer o pão quando for para comer. Depois você vai tomar o suco. Quando for tirar, segure aqui. Segure o cálice embaixo para que ele não derrame. Não é complicado. Eu já vou deixar um comigo aqui, né? Eu vou abrir aqui. Como é que nós vamos fazer? Eu vou orar, consagrando os elementos. A irmã Chica vai tocar, entoar o hino. Você, em espírito de oração, você vai estar no seu local, vai receber os elementos, vai esperar que todos recebam, né? Eles voltarão aqui e então eu vou dizer o momento que nós vamos comer. Amém? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, e nós te louvamos, Senhor, pela ceia do Senhor, Pai. Nós te louvamos porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado, foi imolado, e na ceia do Senhor nós celebramos essa Páscoa, e hoje, de maneira especial, nós lembramos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então nós consagramos, nós separamos para uso o pão, que simboliza o Teu corpo, Pai. Que simboliza o Teu corpo, Jesus, entregue pelo Pai. Que naquela quinta-feira, sexta-feira, foi real, foi um corpo físico, mas aqui é um símbolo daquilo que Jesus Cristo fez. E nós consagramos também, Senhor, o suco, que é o sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, que aponta esse sangue purificador de pecados, Senhor. Nós sabemos, Pai, que os elementos não são o corpo e o sangue do Teu Filho, literalmente, mas eles apontam isso, e que essa memória em nós nos edifique, Pai, e que sejamos fortalecidos, não pelo comer e beber, mas pelo pensar naquilo que comer e beber nos dizem, Senhor. Esteja com essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem entregar. Novamente a primeira estrofe.
para que todos recebam. Hoje também é um dia especial que nossos novos batizados vão celebrar a ceia pela primeira vez, a ceia do Senhor, e é um momento de alegria, né, que aqueles que foram batizados agora vão celebrar a ceia, né, e a gente se alegra com isso. E eu queria ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Nesse momento então, meus irmãos, em obediência ao Senhor Jesus, os membros dessa igreja, aqueles que foram batizados biblicamente, nós vamos nesse momento comer o pão. Comei. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque estamos partindo o pão que aponta ao teu corpo. Hebreus diz que naquele grande dia, um novo e vivo caminho se abriu, e esse caminho era a sua carne. E se hoje nós temos a possibilidade, Senhor, de orar ao Senhor e um novo vivo acesso a Deus o Pai, é porque o corpo de Jesus foi moído, foi rasgado, Senhor. E nós te louvamos por isso. Semelhantemente também, depois de cear, a Bíblia diz que ele tomou o cálice, o novo testamento do sangue, e ele celebrou com seus discípulos que caminhavam com ele. Então, nesse momento, tomemos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque também estamos tomando o suco que aponta ao teu sangue, o sangue que nos purifica de todo e qualquer pecado, o sangue que nos limpa, o sangue que nos deixa propícios e dignos a estar na santa presença de Deus o Pai, por meio do Santo Espírito. Que a tua igreja possa meditar nas ordenanças da ceia, nesse dia onde nós dizemos ao mundo que Cristo ressuscitou e está vivo, e voltará, porque faremos a ceia, celebraremos a ceia, até que o Senhor Jesus venha, e Ele voltará. Que o Senhor seja engrandecido. Cantemos. Amém. Podem ficar aqui, podem ficar.
Pode ficar ali. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi longe nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Diga então a morte que por mim, Senhor, morreste, pra redimir do pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sempre Amém. Vamos passar aos nossos avisos e na sequência. Pode fazer os avisos. Ainda, nós passaremos agora aos nossos avisos, né? O irmão Jefferson vai